Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, o povo gosta de falso profeta. Se não gostasse, o povo já tinha saído dessas igrejas onde tem pastor e falsos profetas, pastor e mercenários. Eu vou ler aqui para os irmãos Romanos capítulo 1, versículo de número 27, que diz assim. Romanos capítulo 1, versículo 27, olha o que Paulo disse. E semelhantemente também os varões deixando o uso natural, olha, Romanos 1, 27. E semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes ao pai e à mãe, nessos, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32. Os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Eu vou ler mais uma vez o versículo 32, que é muito interessante. Olha o que Paulo disse. Os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que o fazem. Mas também consentem, irmãos. Mas também consentem aos que as fazem. Queridos, o apóstolo São Paulo disse que esses homens que praticavam esse tipo de pecado aqui, varão com varão, mulher com mulher, né? Esses homens que praticavam o pecado de sodomismo, né? Os sodomitas, que são os homens sexuais ativos, esses homens que praticavam e praticam esse pecado que é abominável aos olhos de Deus, homem com mulher, esse pecado de lesbianismo, homossexualismo. O apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que esses homens são conhecedores da verdade. Eles sabem que eles estão pecando. Só que Paulo estava dizendo que na igreja de Roma, tinha irmãos que tinham conhecimento disso aqui, desse pecado. Mulher com mulher, homem com homem. Tinha irmãos que tinham conhecimento do pecado de lascívia, avareza, malignidade, prostituição, adultério. Paulo está escrevendo sua carta para a igreja de Roma, para os romanos, e diz que dentro da igreja de Roma tinha irmãos que tinham conhecimento desses pecados. Pecado de lesbianismo e homossexualismo. Homem com homem e mulher com mulher. Só que Paulo diz que esses irmãos são conhecedores da verdade. E Paulo diz aqui também que Deus condena quem pratica esses pecados e quem concorda com esses pecados. Por isso que Paulo falou aqui em Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Paulo estava dizendo aqui que dentro da igreja de Roma tinha irmãos também que praticavam esse pecado aqui. Que pecado, pastor? Homem com homem, mulher com mulher. Os homens eram prostitutos, adúlteros, malignos, sem afeto natural, infiéis nos seus tratos, aborrecedores de Deus, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Aí Paulo disse assim, ó, e esses irmãos que estão dentro da igreja de Roma, eles conhecem a justiça de Deus, eles conhecem a verdade. Aí Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 32 assim, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente
aos que as fazem. O apóstolo Paulo estava dizendo que aquele que estava praticando o pecado de lesbianismo, homossexualismo, prostituição, adultério, malícia e etc., eram culpados. Estavam pecando contra Deus. Só que o apóstolo Paulo também disse aqui que aqueles que tinham conhecimento desses pecados, aqueles que sabiam que esse povo aqui, esse grupo estavam praticando esses pecados, aqueles que sabiam que esse povo estava praticando esses pecados e estavam em silêncio, estavam calados, consentia com esses pecados, também eram dignos de morte. Porque Paulo está falando aqui que esse grupo aqui, eles sabiam que os pecados que eles cometiam, eles eram dignos de morte. Mas também Paulo aqui está repreendendo um grupo que sabiam desses pecados e consentia, ou seja, eram coniventes com esses pecados. Existia um grupo de crentes na igreja de Roma que sabia que no meio da igreja estava tendo adultério, homem com homem, mulher com mulher, só que esse grupo ficava calado, era conivente com o pecado. Esse grupo não se manifestava, esse grupo era omissos, esse grupo ficavam caladinho, consentiam com tais práticas, consentiam com tais pecados. Aí Paulo também fala que eles são culpados e são dignos de morte também. São dignos de morte os que praticam e os que consentem. Está entendendo? São dignos de morte os que praticam e os que consentem. Os que são coniventes são dignos de morte. Foi isso que Paulo disse. Então, queridos e amados irmãos, se você congrega dentro de uma igreja, se você congrega numa igreja, e você sabe que teu pastor tem carro do ano, você sabe que teu pastor tem lojas, tem apartamentos, você sabe que teu pastor é rico, anda de carro importado, de carro novo, com dinheiro dos membros da igreja. Se você congrega numa igreja e você sabe que em cima do púlpito o teu pastor já está no segundo casamento, terceiro casamento, é um adúltero, safado, vagabundo, pilantra, e você não fala nada, e você continua congregando nessa igreja, você também é corrupto e é pecador igual o teu pastor. Porque você é conivente com o pecado do teu pastor. Se tu sabe que teu pastor está passando a mão no dinheiro da igreja, e tu fica calado, você é conivente com esse pecado. E quando Jesus voltar, Deus vai cobrar do teu pastor e vai cobrar de você que não denunciou o erro, não denunciou o pecado. Eu fico observando, irmãos, tem uma crentalhada aí. Tem um grupo de crentes que fala, eu não concordo com o pecado, eu não aceito coisa errada, eu não concordo com o pecado, coisa e tal, e fica calado. Não se manifesta, não coloca um comentário aqui num vídeo, não faz um vídeo contra, não se manifesta e essa cambada fala que é contra o pecado. Ei, meu irmão, Deus vai cobrar de você que você sabe dos pecados e fica calado. Deus vai cobrar de você, meu irmão, que sabe que teu pastor é bandido e fica calada. Deus vai cobrar de você, irmão, que sabe que na igreja que você congrega tem adultério, tem roubo, tem lascívia, tem vaidade, prostituição, fica caladinho. Deus vai cobrar de você, irmão, que na onde você congrega, tu sabe que teu pastor é mercenário e fica calado. Porque você é conivente com o pecado do teu pastor. Você é conivente com o erro do teu pastor, com o pecado do teu pastor, e Deus vai cobrar de você também. Eu não entendo. Fica um grupo de irmãos dizendo, eu não gosto de coisa errada, eu não concordo com o pecado. E não se manifesta,
não faz um comentário, não faz um vídeo. Até quando vai pregar não denuncia o pecado. Tá com medo de quê, meu filho? Tá com medo de cara feia? Tá com medo de quê, meu filho? Tá com medo de nome? Você tá com medo de quê? Tá com medo de nunca mais receber a oportunidade para cantar e pregar? Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse em Mateus 9,36 diante que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os obreiros. Se tu não cantar mais dentro da igreja, canta na rua, canta na praça, canta nos hospitais. Se tu não pregar mais dentro do templo, prega na rua. Se tu não pregar mais dentro das igrejas, prega nos hospitais, prega na rua. E Deus vai te recompensar 100 vezes mais em nome de Jesus Cristo. A seara é grande, o campo é grande para você pregar. Tem praça pública para você pregar, tem hospitais, nas ruas, becos e vielas. E tem muitas vidas sedentas da palavra de Deus. Se não te aceitarem dentro das igrejas, dentro desse sistema religioso feito pela mão dos homens para ganhar dinheiro, fama, status e aplausos, o mundo aí te aceita pregando a verdade, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que há injusto com obra de justo e tem justo com obra de injusto. Tem crente com obra de incrédulo, de ímpio, de filho do cão com a coa, de filho do capiroto. Tem crente que tem obra de filho do diabo. Verdade. E tem ímpio que tem obra de cristão. Verdade. Então, se as igrejas não querem te ouvir, o povo do mundo te ouve. O apóstolo Paulo não pregava dentro de templo, Paulo pregava nas praças, nas ruas. Jesus pregava de cidade em cidade, nas praças, nas ruas. Os apóstolos pregavam de cidade em cidade, nas praças e nas ruas. O povo hoje tem comichão nos ouvidos. Se não te aceitarem dentro da igreja que tu congrega, prega na rua. Prega nas praças. A terra dos pastores, ladrões, vagabundos estão caindo. Essa quarentena serviu para esses botecos que eles chamam de igreja. Esses botecos que o cara se autoconsagra pastor, sabe? Esses botecos que o cara pega o vaso cheio de ungido, faz de conta que é o vaso cheio de ungido, joga na cabeça e fala assim: eu me consagro pastor, agora eu sou pastor, eu me consagro apóstolo, eu me consagro bispo. Essa quarentena serviu para eles. Por quê, pastor? Porque essas igrejas pequenas e grandes, não é só pequenas não, pequenas e grandes, que parecem mais um boteco, um supermercado que vende a fé, que vende milagre, que vende revelação, profecia, igual supermercado, que vende tudo em nome de Jesus Cristo. Essa quarentena serviu para eles também. Essa quarentena serviu para esses pastores aí vagabundo, ladrões, que não gostam de trabalhar, que alugaram um salão de R$400, R$600, colocaram as cadeiras, se ungiram a pastor, começaram a profetar, começaram a entregar revelamento, profetada e a fazer movimento. Começaram a pegar o pandeiro, tocar e dizer: Jesus está aqui, e cortando o laço, pulando para lá e para cá, com emocionalismo, para ganhar dinheiro dos bestas, para ganhar dinheiro dos à toa, dos gatos. Porque crente que não lê Bíblia é gado. Crente que não tem conhecimento de Bíblia é gado. E esses mercenários amam gado. Eles já gostam de gado. Tá ouvindo, gado? Eu sei que tu não vai muito com minha cara, mas é assim mesmo, tem que ouvir a verdade. Tá ouvindo, gado? Ou melhor, eu vou falar no plural. Tá ouvindo, gados.
Se tu não tem conhecimento, qualquer um te engana. Se tu não tem conhecimento, a Maria vai com as outras. Qualquer um passa um 71 em tu, qualquer um te põe no bolso. Agora, se tu tem conhecimento, é outra coisa, né? Se tu tem conhecimento, ninguém te engana. Se tu tem conhecimento, quando o falso profeta aponta o lobo devorador, eu falei, pá, eu tô com a Bíblia, rapaz. A minha Bíblia diz diferente. A minha Bíblia diz diferente. Ô, glória! Entendeu? Eu sei que essa quarentena, por um lado, muitos vendedores ambulantes, né? Se quebraram, financeiramente falando. Foi prejudicial para os vendedores ambulantes que vendem cocada na rua, que vendem rede, controle de televisão, controle universal, carregador portátil, fone de ouvido. Por um lado, foi prejudicial para os vendedores ambulantes. E eu peço a Deus que Deus abençoe cada vendedor ambulante em nome de Jesus. Porque são pais de família, são trabalhadores, são guerreiros. Homens que acordam 7 horas da manhã e vão para a praça, vão para a rua negociar, vender. Trabalham honestamente, são dignos do nosso respeito. Eu louvo a Deus pela vida dos vendedores ambulantes, porque são pais de família, são lutadores, são guerreiros. Por um lado foi ruim para os vendedores ambulantes, porque não estão vendendo nessa quarentena, mas isso vai passar, é só uma fase. E eu creio que depois dessa quarentena os vendedores ambulantes vão vender em dobro, vão vender muito mais, porque eu acredito nisso. Eu sei que foi prejudicial para os vendedores ambulantes, mas olhando por outro lado, o que teve de igreja aí que parece mais um boteco, um ponto de esquina. O que teve de igreja aí que parece um boteco, um bar de ponto de esquina que fechou com essa quarentena. O que teve de igreja grande também que fechou com essa quarentena. Tá vendo? Deus avisou. Deus usou vários profetas e disse que o juízo de Deus havia sobre o Brasil e o mundo. E muitos pastores desfez. Muitos pastores colocou a mão no ouvido e não quis ouvir. Deus usou vários pregadores, homens de Deus, vários profetas, e disse que o juízo de Deus havia sobre o Brasil, que muitas igrejas iam fechar, que muitos pastores iam morrer, que o mundo ia parar, e muita gente não acreditou. Agora vocês estão vendo que quando o meu Deus fala, Ele cumpre as suas promessas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que horrenda coisa que é na mão do Deus vivo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 22, que Deus é fogo e fogo consumidor. Quando Deus fala, Deus cumpre a sua promessa. Deus é fiel. Deus é poderoso, Deus é todo poderoso. Eu quero mandar um recado para os pregadores itinerantes. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do sol do seu rosto. Todos os dias da sua vida é que se torne um pó, porque do pó foi formado. Fica um bocado de pregador itinerante aí, irmão, com a mala na mão, subindo e descendo, dizendo que deixa ele para a obra. Não gosta de trabalhar, acorda às 5 horas da tarde. Fica pregando essas mensagens aí, copiada de internet. Fica copiando mensagens de outros pregadores na internet. Mensagens mecânicas, mensagens sem unção, sem graça. Eu quero mandar um recado para esses pregadores. Pregadores itinerantes. Vão arrumar um serviço. Vão trabalhar. Fica um bocado de pregador itinerante aí que são uns tremendos vagabundos, um 71, subindo e descendo com a mala na mão, pregando para cima e para baixo, só vai orar na casa de rico, só vai orar na casa de empresário e empresária, só fala com rico para tirar alguma lasquinha, né, bandido? Para ganhar alguma coisa, né? Não é besta não, né, paião? Só fala com rico, só fala com rica, né? Deus sadiou em tu. Eu quero mandar um recado para os pregadores itinerantes. Vão trabalhar, vão arrumar um serviço, vão vender cocada, vão vender tempero, cambada. Vão comer do sol de vocês. Larga de ficar de igreja em igreja, pregando e cobrando 5 mil reais para pregar. Pregando e cobrando 2 mil reais, 3 mil, 4 mil reais para pregar. Vão arrumar um trabalho. A Bíblia diz como tem que comer do suor do seu rosto.
vão trabalhar. Muitos pregadores itinerantes estão cobrando um absurdo para pregar. Como é que pode? R$3.000, R$5.000. A igreja não é empresa. A igreja é Betel. A igreja é casa de Deus. Vão arrumar um trabalho, vão fazer alguma coisa. Vão vender um chocolate na praça. E prega o evangelho de Jesus de graça, porque Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8 assim: dai de graça o que recebeste de graça. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Pastor Fabiano Santana, se inscreva no meu canal no YouTube e aperte no sininho para você receber todas as notificações. Não esqueça, se inscreva no meu canal no YouTube e ouça minhas mensagens pregando para a glória de Deus. Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus, Pastor Fabiano Santana, simples servo, ô glória.